Faculdade Finassi apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, a gente está de volta com mais um episódio do Finamente, o podcast da Faculdade Finassi, comigo Rafa Ferraz e também sempre ao meu lado Thiago Mateus. Tudo bem, Tudo Rafa bem, Ferraz? Aquele abraço pra você que também acompanha a gente em youtube.com/Finassi e nas principais plataformas de streaming. E Rafa Ferraz, Fala. hoje o assunto é para aqueles que adoram inovação e tecnologia. Você é... E pesquisa científica também que eu tô sabendo. Também? Você gosta desses assuntos, Gosto, Rafa? você sabe que eu gosto, sou Então, curiosa. prato cheio pra você e pra todo mundo, porque a gente recebe aqui um profissional que não se cansa de buscar novidades. Ele é engenheiro civil, ele é palestrante, ele é CMO na Revolutec Engenharia. É diretor de marketing, é isso? Isso. Meu inglês tá bom? Então é isso. E ele publica também, e principalmente nas redes sociais dele, insights científicos e tecnológicos para todo mundo que, assim como você, Rafa, são sedentos por tecnologia. Curiosos. Inovação, é isso aí. No Instagram ele fala para quase 350 mil seguidores curiosos, assim como nós. Sim. Ou melhor dizendo, loucos também por ciência e inovação. Muito Será bem. que é isso? É isso. A gente vai falar com o Breno Pfister. Oi, é E isso, aí, Breno? exatamente, Acertei, porque, gente, tem um P. Tipo Pfizer. Pfizer, é isso. Pfister. Eu não, ouvi tipo, muito Pfister. dessa comparação, É mesmo? vou te falar. Já Principal- fizeram isso? Já. Ai, Já, desculpa, muitas não vezes. foi uma novidade. Mas principalmente na época da Covid, era o que mais acontecia. É mesmo? Perguntaram se você tinha tomado a vacina dessa marca aí. Se eu era, inclusive, um dos donos, um dos herdeiros, algo do gênero. Não tenho nenhuma foi correlação. autêntico, gente, Não desculpa. foi dessa vez. Não foi dessa vez. Breno, seja bem-vindo. A gente já Obrigado. começa, né, o Rafa, perguntando se você se enxerga mais como um comunicador da inovação ou você se enxerga como um engenheiro, sim, de formação, porque essa é a sua formação, e que compartilha os seus bastidores no dia a dia. O que você escolhe? Sabe que é uma pergunta difícil de responder? Porque, assim, engenharia é uma área que eu acho incrível. Mas ela vai por um lado da lógica. Foi sua formação, né? Assim, no aspecto da formação, eu acho que ela me preparou para várias situações exponenciais Engenheiro de civil. problemas. Mas a engenharia no geral. Então ela foca muito no caráter lógico da explicação das coisas, mas ela tem pouquíssimo da área criativa, da área disruptiva, da área inovadora. Não é à toa que grande parte dos setores da engenharia, a engenharia civil, obviamente, mas depois a gente fala mais disso, elas estão travadas ali em sistemas muito antiquados. Também por conta dessa formação que muitas vezes ela carece desses aspectos, né? E aí, automaticamente, os profissionais ficam à mercê nessa situação. Só que, então, respondendo essa pergunta, eu acho que talvez eu seja um pezinho em cada lado. Começando ali com a área da 50-50, engenharia. é isso aí. Começando com a área da engenharia, mas vendo que não, ali talvez era um caminho de uma bolha muito restrita. Mas e você que conseguiu juntar as duas enquadrava. coisas, não? Acho que de uma certa forma, sim. Eu vou Porque- te dizer que ainda é muito desafiador, porque É. é você entrar num segmento que, obviamente, grande parte de todos os envolvidos, eles têm uma visão mais parada no tempo, digamos assim. Então, É mesmo? cara. Principalmente na área da construção civil, os passos são lentos, graduais, difíceis e eles precisam de muita bateção e de casco para Mas aguentar. tecnologia e inovação não ajuda a evolução, a evoluir nessa área, por exemplo, da engenharia? Não está totalmente ligado? Com certeza, mas assim, tudo que é novo é diferente. Ah, sim, você está falando da cabeça das pessoas. Tudo que é diferente pode ter um visual que não é igual. E Tudo que pode tem um visual assustar, igual pode ter uma forma de trabalho que ela é diferente, que ela, se tratando de materiais, que ela tem forma diferente, que ela tem uma rigidez diferente. Eu sempre falo de um comparativo clássico, quando surgiu o alumínio para substituir o ferro em algumas abordagens. Pô, ele é interessante, ele não enferruja e tal, mas ele é mole. Pode ser que ele aguente para várias coisas, só que visualmente ele tem uma sensação de ser frágil. Então mais ou menos essa comparação de até que ponto você extrapola o lado de conseguir entregar um produto que vai ser realmente interessante, que vai trazer um custo menor e que as pessoas vão estar abertas àquela tentativa. Porque todo Nem produto sempre, inovador é. começa com uma tentativa. Precisa de espaço, precisa de aprimoramento, P&D, e aí as Gente coisas vão disponível, gente aberta para inserir isso, né? E eu acho que o principal é gente realmente disposta no backstage, na parte de trás, a levar essas... Adiante. E levar essas batidas, assim, fortes do mercado, querendo que não seja tanto daquele jeito, né? Então, buscando sempre o defeito onde tem uma solução ou entrega algum valor que o tradicional talvez não entregue.
Ou seja, você é aquariano, né? Não é? Por quê? Qual que é a característica do aquariano? Porque eu sou aquariana com que ascendente de aquário. O aquário é tecnologia, inovação, nada conservador, totalmente pra frente. Pra mim, você tem. Então, você mas deve ter muito aquário no louco seu. isso. Deve ter muito aquário no seu mapa, porque você é um cara disruptivo. Pronto, acabou, não é isso? assim, Novidade, ideia. Eu tento ser, eu sempre levo um lema de que é melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então, nesse aspecto de entendimento sobre coisas que estão acontecendo no mercado, coisas que a gente pode vir a se inspirar. Sei lá, meio visionário, você. Eu acho que de uma certa forma, sim, eu tento ter sempre esse caráter, por mais que isso me custe muita tentativa e levada nas costas, porque é o que eu disse. Se tratando de colocar isso para o front, cara, é complexo. Agora, Breno, isso sempre existiu pra você? Esse interesse pelo novo? Você era um molequinho, assim, uma criança que se interessava por novidades, por aprender, por não aceitar o porquê sim, né, como resposta, procurar soluções inovadoras? Eu acho que isso é uma característica nata, nasceu Deve ser, assim, né? agoniado. Deve ser. Não é? Não? Erraram fortemente. É. Olha, eu vou te dizer, sabe por quê? E tem uma coisa mais curiosa. Eu nunca fui um cara de exatas. Tipo, mesmo? nunca. Até Por que você escolheu engenharia? eu vou te explicar, calma. Nunca Tô na até roda. certo ponto. Eu nunca fui um cara que tinha uma facilidade ou um entendimento de como funcionava cálculo ou a parte de álgebra, geometria, enfim, que é uma das bases, né, Sim, física, sim. da engenharia, até, vou falar aí, meu 6º ano, 7º ano da escola, que seria a 6ª série, né? Então, cara, pra mim sempre foi uma dificuldade muito grande. E aí meu avô é suíço, né? Por isso meu sobrenome. Ele começou a me trazer algumas técnicas que ele tinha muito desse lado de Kumon, por mais que não seja Eu fiz da comum de origem. matemática. Pois é, e ele tinha muito dessas técnicas e ele percebia, porque eu sofri, era terrível, as minhas notas de matemática eram péssimas e eu sempre fui uma pessoa que não tive facilidade em nada. Até hoje, se eu falar... Nem pra comunicação na época? Não, eu sempre corri muito atrás, assim, eu falo de forma muito honesta e transparente. Nunca foi algo, de um modo geral, assim, conhecimentos sempre exigiram muito de mim, muito. Então, tanto da área de exatas, línguas e afins. Então, eu sempre tive que ralar pra conseguir ali um mínimo na escola e depois, obviamente, na faculdade também. Só que eu cheguei nesse ponto que meu avô percebeu essa dificuldade e ele começou a inserir algumas coisas. Eu achava horrível, chato, insuportável, mas eu comecei a ver lógica onde antes, pra mim, não existia. E aí meio que falei, poxa, talvez tenha ali uma direção. Porque eu não tinha tanto apreço por outras áreas e a álgebra, a geometria, a física começaram a ficar mais acessíveis a mim, a essa resolução. Então foi por isso que quando eu já estava na época de ensino médio e afins, era o que eu tinha mais facilidade, entre muitas aspas, mas Graças que fazia ao mais avô. sentido. Graças Sim, mas a ele. essa com coisa certeza. da novidade, de gostar do novo. Aí que vem. Onde é que veio essa curiosidade? Cara, eu comecei a perceber, quando eu tava no segmento de engenharia civil na faculdade, eu percebia que existia, como eu falei, né, essa segmentação muito específica. É isso, é aquilo, não dá pra fazer desse jeito e é daquela maneira. Então isso começou a me incomodar muito. E eu sempre fui uma pessoa que não se conformava. Talvez essa seria a questão. Mas não necessariamente de pesquisar, estava sempre antenado, mas talvez não no que eu faço hoje, né? Ou no que eu vim passar a fazer com o desenvolvimento do tempo. E aí eu tive várias experiências que foram abrindo esse mundo. Uma delas foi a pandemia. Eu trabalhava na época com gestão de pessoas, liderança de equipes dentro de uma empresa muito forte de São Paulo que fazia gestão de manutenção de logradouros, grandes serviços de manutenção urbana. E eu estava na gestão de equipes e de qualidade dentro do setor de engenharia, né? E eu sempre tive essa vontade de ter um acesso mais facilitado com comunicação. Então eu fiz teatro, trabalhei com... Isso já mais velho. Não, mais novo. Mais né? novo? Quando eu tinha meus 14 anos, eu fiz Wolf Maia, que é a Escola de Atores Wolf Maia. Eu fiz bastante publicidade nessa área para TV e tal. E aí eu acabei indo, por conta dessa questão profissional, para a área de liderança. Então, geri muitas equipes, controle de qualidade, treinamentos. Na área de engenharia. Na área de engenharia, né? Aplicado a serviços. E aí, por conta disso, no momento lá da pandemia, que eu comecei a reavaliar o que era efetivamente o posicionamento de mercado, o que essa questão do isolamento estava causando nas pessoas, eu vi que existia uma nova ponte que estava se abrindo para as marcas. E as marcas estavam se posicionando mais, eu sempre falo isso, num aplicativo louco chinês que chamava Musical.ly, que virou TikTok e que começou a despontar a atenção, não só na forma de conteúdos, mas marcas que nunca existiram, pessoas que faziam as suas coisas lá personalizadas nas casas delas, começaram a filmar, Sim. ter muita visibilidade, ter um alcance gigante e começar a vender muito e começar a assustar grandes varejistas e atacadistas. Sim.
E eu comecei a estudar muito disso, porque não existia referência sobre isso no Brasil e no mundo também. Era muito atual, muito recente essa transformação, né? O marketing digital e marketing de influência, ele sempre existiu, mas nesse formato ele é muito mais recente. Então essa sua, porque a gente no início falou da tua formação como engenheiro e você é diretor de marketing, ou CMO, Sim. numa empresa que é sua. A Isso. gente vai falar dela. Mas então essa relação com marketing, ela começou durante a pandemia. De De você uma certa desenvolver forma, sim. esse outro lado, assim. Não só do Exatamente. engenheiro. E aí, nesse momento que começou a coisa da curiosidade? Eu acho que veio meio que junto, assim, né? Então, sempre tentando entender essa nova lógica de mundo, não só na área de marketing, mas em comunicação no geral. Uhum. E aí foi quando eu prestei consultorias para multinacionais. Eu nem tinha graduação na área de marketing, eu tinha feito pós-graduação em liderança e inovação, que era a área que eu trabalhava, né? E aí eu acabei fazendo alguns trabalhos aqui para multinacionais e acabei tendo uma oportunidade, né? Me mudei para Vancouver e lá eu trabalhei dentro de uma multinacional, dentro do segmento de posicionamento de marca também. Olha, que loucura, né? A gente e- começa de um jeito, o engenheiro e fui pro marketing. Olha que Pois é. loucura. Pois é, e aí lá era um projeto bem audacioso da gente posicionar com o que já tinha uma empresa super tradicional, mas é que ela é dona de distribuição de produtos infantis dos Estados Unidos, Canadá e Panamá, que as maiores marcas de produtos infantis, desde carrinho de bebê até carrinho para carro, sabe aquelas cadeirinhas? Sim. As maiores grifes são de distribuição deles, eles têm algumas dessas marcas que eles produzem os produtos na China. Então eles são muito fortes. E aí eu comecei a ser bastante audacioso nisso, a gente teve resultados bem positivos, lá eu fiz International Business também, e aí eu acabei voltando para o Brasil com uma oportunidade que eu tive também de fazer aí sim um master na área de marketing. Então eu fiz na USP, tive lá um contato direto deles e acabei voltando pra cá. Estuda. E aí, Você ó que gosta de loucura. estudar? Porque olha que loucura. Porque lá no passado você não era muito bom em nada, você era mediano. E aí de repente você faz a faculdade e trabalha e aí vai para e aí vai pro marketing da empresa, aí vai lá pra fora pra trabalhar numa empresa, aí estuda lá fora, volta pra cá, faz outra especialização. E aí? Sabe o que eu sentia? É necessidade ou também você tem prazer de estudar? Olha, eu acho que é um conglomerado das duas coisas. Mas, basicamente, o que eu sentia? Existia essa necessidade. Eu estava trabalhando com marketing. Eu estava no Canadá e eu tinha a oportunidade de fazer uma especialização fora. Então, eu não deixaria essa oportunidade de lado, porque seria muito importante no desenvolvimento futuro do que eu viria a fazer, não importa a área, né? Então, eu aproveitei desse momento. E automaticamente, quando eu voltei pra cá, que eu já tinha voltado com esse projeto, que foi, eles tiveram lá um sistema que eles estavam entrando em contato com alguns profissionais e tal, e fazia super sentido, tanto é que eu comecei à distância, depois eu voltei pra cá e continuei trabalhando um tempinho, e depois acabei me desvinculando, porque o meu projeto foi de mídias sociais, que aí eu vim pra área de front de mídias sociais, né, que antes eu não produzia conteúdo. Foi nesse momento que eu comecei a entender que precisava da contextualização de graduação pra pautar isso também. Porque eu sempre coloco isso, né? Tem dois lados. Tem um lado estratégico de você conhecer do segmento e tem um lado também do mercado te visualizar como uma pessoa que conhece. Então, eu tava ali pautando as duas áreas. Então, faltava isso. Faltava ter uma base de um reconhecimento maior, né? E assim, sendo bem honesto, como eu tinha feito muitas coisas que eram extremamente atuais, o próprio curso, que era um curso muito bom, ele não estava tão atualizado, entendeu? Porque as coisas eram coisas praticamente que eu tinha aprendido na experimentação. Mas você precisou para pegar esse certificado e ter a sensação de que algumas pessoas que reconhecem por causa desse certificado, né? Eu acredito que tem uma questão forte ainda no Brasil disso. Então, eu emendei um master no outro, enfim, fiz tecnologia nos negócios. E a sua foi uma empresa? loucura. Em que momento apareceu e é sobre o quê? Exatamente. Olha só que loucura. Aí eu comecei a criar conteúdo no digital. Então, eu bolei uma estratégia que eu conhecia muito do backstage. Então, como que eu faço isso para negócios? E automaticamente, se tem espaço para negócios, que é um segmento muito mais nichado, mais específico, tem espaço para pessoas que são seus próprios negócios e que falam daquilo como as pessoas que conhecem. Sei lá. Exatamente, criam uma autoridade naquele segmento. Então, aí vem a ideia de que quando eu estava no Canadá, eu percebia, era muito louco isso, eu pesquisava já bastante fonte de informações e tal, e eu percebia alguns projetos, coisas que aconteciam no Brasil e que, por alguma razão, não estavam sendo faladas em portais nacionais. Já eram postadas em portais americanos, coisas de referência, mas que elas não tinham visibilidade, digamos assim, aqui no Brasil. Eu falei, caracas, isso precisa ser falado. Então eu preciso trazer isso para as pessoas que ninguém nunca imagina. E até hoje isso acontece. Eu falo uma coisa e eu falo, caramba, eu nunca imaginei que isso existia. Porque, pra você ter uma ideia, não necessariamente estar
lançado no mercado alguma tecnologia, algum serviço, enfim, não importa. Isso quer dizer que o mínimo ali de um share da população conheça. Saiba, né? Ou tenha a mínima ideia que Uhum, aquilo exista, né? Com uma correlação inimaginável ou algo do gênero. E aí foi nesse instante que eu falei, o caminho da inovação é o que eu quero falar. É o que eu quero trazer para as pessoas. Então eu fui para algumas áreas, né? Que obviamente são complementares. Mas é ciência, que é uma base de resolução de tudo, com a tecnologia que está associado às inovações, e com o lado de sustentabilidade e produtos aplicados a mercados diversos. Então, dentro desse front, eu fui subdividindo essas áreas. E não tinha ninguém que fazia isso. Assim, no Brasil, não existiam pessoas que faziam isso. Tanto é que eu acabei despontando muito rápido quando eu comecei a criar conteúdo. Tive uma visibilidade muito alta. E aí, o que rolou? Eu comecei a me aproximar de algumas coisas que tinham a ver com materiais. Por quê? Quando você fala de inovação e você traz para a área de tecnologia para materiais, qual que é o segmento que é muito tradicional, que eu tinha falado antes? Engenharia. Engenharia. Especialmente um deles, civil. Então, onde que existe um gap e existem empresas que estão fazendo também coisas interessantes e que quando você fala, ninguém nunca ouviu falar? Engenharia civil. Então, eu comecei a falar de algumas soluções que eram soluções nacionais ou de fora. Descobertas, inovações nessa área. Isso. E aí o que acontecia? Que era muito comum. Eu falava sobre aquilo, a empresa ela não tinha uma visibilidade. E do dia pra noite os caras começavam a ter, tipo, algo muito interessante. Assim, um monte de gente chamar eles, ter uma demanda de uma região Porque específica. você publicou uma matéria, você encontrou uma matéria no portal lá fora que não tinha aqui, sei lá. Você achou isso e publica para um conhecimento geral. Eu sempre criei, né, um roteiro muito estruturado de comunicação para que ele seja interessante no maior período de tempo possível dentro do conteúdo do vídeo. E aí, dentro disso, isso chegava até pessoas que eram interessadas também naquela solução. Então, aconteceu diversas vezes. Mas você ganha dinheiro com isso? Também, assim, dentro do conteúdo orgânico, não existe monetização para conteúdos orgânicos, né? Para Instagram, pelo menos, né? Mas outras frontes, sim. Hoje eu tenho, obviamente, publicidades também, que eu trabalho com empresas que isso é uma questão contratual. Então, você cria conteúdo contratualmente com empresas. Tá. Mas quando você faz isso, você está desenvolvendo a sua base. Essa é a ideia, né? Você desenvolver a sua base com algo que você está falando com características próprias. E aí, as empresas começavam a se interessar. Falavam, pô, caramba, faz sentido com o meu segmento. E eu comecei a perceber que tinha, sei lá, 8, 10 empresas que eu tinha feito tinha acontecido isso. E que tinham a ver com construção civil. Eu falei, opa, peraí. Eu sou engenheiro civil, por que eu não crio uma empresa disso? E eu tento fazer uma ponte mais interessante com esses caras, uma condição especial de compra, um modelo que a gente trabalhe com isso no front e tal. E foi isso que eu fiz. E aí, obviamente, junto com o meu sócio, né, que é um cara totalmente operacional, a gente fundou a Revolutec Engenharia e Construção, que é a minha empresa de engenharia e construção, que a gente tem como pilares inovação e tecnologia dentro da construção. Então, dentro de... Mas é uma empresa de engenharia, de civil. Isso. A gente presta serviço, a gente já foi para várias vertentes, né? No passado a gente estava muito focado em execuções, no geral, a gente tinha muitas equipes nossas próprias. Hoje a gente mudou um pouco o foco, a gente está mais voltado para os produtos. E aí dentro desse caminho também surgiu a possibilidade de a gente ter a marca de planejados, que depois eu falo um pouco mais, mas é uma solução bem interessante. Certo. Mas ainda falando, Breno, de carreira em mercado e com a sua experiência, né, frente à sua empresa, fala pra gente quais áreas aí da engenharia, pode ser da engenharia civil, na sua visão, né, na sua experiência, elas estão mais em alta ou tem potencial aí para grandes inovações aí para os próximos anos? Olha, se tratando de construção civil em loco, o que é um gargalo gigante são as compatibilizações de projeto. Então, isso, obviamente, já tem muita tecnologia que auxilia nisso, né? Então, o que é isso? É você conseguir criar um grande projeto para uma incorporadora, para algo muito grandioso, né? Não sei se vocês conhecem aqui a região. Vocês são aqui de São Paulo? Sim, sim. Eu sou da Zona Norte. Na Zona Norte eu também. Legal. Estão fazendo lá a cidade Cidade Center Norte, que vai ser um bairro do grupo Center Norte. E aí, pensa, é um local que vão ter, sei lá, 15 torres em áreas diferentes, vai ter uma arena, vão ter vários espaços gigantes que vão integrar ali, sei lá quantos 1.000 metros quadrados, mas é uma área gigantesca, muito considerável. E aí, qual que é a grande dificuldade ainda? Obviamente, com a tecnologia, isso já vem mudando muito. Mas você compatibilizar um projeto de hidráulica com elétrica, com todas as coisas, com possíveis erros que vão acontecer, com desperdícios. Hoje existe uma tecnologia que chama BIM, que ela já integra tudo isso, mas ainda existe otimização.
Então, você tem, por exemplo, sistemas de câmeras com inteligência artificial que elas monitoram a obra em loco e elas ficam com um sistema 360 e elas vão tirando fotos diárias do que tá no projeto e o que foi executado, porque um ponto que sempre é de atenção em construção civil é a mão de obra. A mão de obra você depende, independente da situação, você vai depender do cara que tem um nível de graduação. Não é só graduação de mercado, de formação, mas é um nível. Experiência. É um nível básico, talvez muito deficitário. Então, mesmo que ele tenha que seguir uma linha de padrão, muito provavelmente ele não vai seguir. Ele vai fazer de um jeito, outro de outro. E é o cara que, com a minha experiência de mercado, é muito complexo de você treinar essas pessoas. Porque hoje, média de mercado, o que o cara quer? Serviço que ele não tem tanto comprometimento, que ele não precisa de uma empresa para ele emitir nota, logo... E é o que mais tem. Então, você precisa de um cara para fazer uma coisa seu. Chama um pedreiro. Ele tem empresa? Não. Ele presta contas para o governo? Não. Ele recebe como? Em dinheiro? Como? Toda semana. Não, eu quero pagar em 10 vezes. Não paga. É toda semana ou não faz. Então, assim, essas pessoas... Não estou generalizando, mas no geral mesmo, isso acontece com muita frequência. Então, o cara não quer aquela estruturação, vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar de tal a tal hora. Não, chega sexta-feira ele quer ficar mais de boa, quer trabalhar até mais cedo. Preciso trabalhar com chinelo na obra, porque eu quero. Eu vou lá com chinelo na obra, entendeu? Então, existe, óbvio, padronização, mas ainda é uma dificuldade no setor. Porque a ponta, e os estudos mostram, que cada vez menos pessoas se interessam por estar nessa ponta. Carregar entulho, ajudante. Cara, praticamente não existe mais. E você não acha que a inteligência artificial vai ajudar? Com serviços práticos, assim, é tão complexo. Porque como que você faz? Por exemplo, vou pegar um caso clássico. Você vai reformar um apartamento. Aí é um apartamento antigo. O que se faz? Quebra tudo. Ou grande parte das coisas estão lá. Um robô para tirar todo o entulho? Obviamente, existem já tecnologias assim. Só que o custo é absurdo. Você não viabiliza. Você não viabiliza mesmo, assim. Mesmo ser uma incorporadora absurda, vai ter que ser para um padrão surreal. E o cara que tá na ponta, que vai comprar, sendo um investidor, sendo uma pessoa com muito poder aquisitivo, ela tem que entender do impacto de ser um robô e não um cara, para ele pagar aquela diferença. Cara, é um ecossistema tão complexo. Então, até um certo ponto, quando se trata da execução em loco, tem robô que sobe reboco da parede, que faz isso, que faz aquilo. Mas, como é que você consegue colocar isso dentro de uma obra? Como que você sobe num apartamento? Entendeu? A Rafa já perguntou da entrada da IA, né? Nesse ramo, no mundo da engenharia, vamos dizer. Eu queria perguntar para você do novo perfil de profissionais, os mais jovens, vamos dizer assim. Como é que você enxerga a entrada deles? É um perfil diferente, mesmo para engenharia civil, que você falou que é mais conservadora, vamos dizer assim? Aquela coisa uma cabecinha mais fechada. E aí com a entrada de jovens no mercado, né? Os novos estudantes. E com a tecnologia... Assim, aliado a tudo isso, E assim, eu tô... Para complementar essa pergunta do Thiago, o que eu observo em você, no teu perfil, é que você tem... eu falo que é agoniado, mas é essa agonia que te motiva de ir atrás. É algo que a gente tem mesmo, que eu poderia dizer, tem outra palavra para isso. Que inquietação. Inquietação, né? Isso te motiva... a se fazer perguntas, a querer pensar fora da caixa, a criar uma empresa, a fazer uma pesquisa para entender o que não tem que eu poderia fazer, a juntar a tua formação original com outro que você está estudando. E aí a gente tem as pessoas se formando agora com tecnologia, que às vezes pode falar, para que eu vou estudar isso se o robô, se a inteligência artificial vai me roubar? Então, assim, como é que você vê mesmo, nesse momento que a gente está vivendo, tecnologia e a entrada de novas pessoas... Vamos falar na área da engenharia, por exemplo, né? O que é que eu preciso ter? Olha, primeiro que esses jovens estão muito mais evoluídos, então isso não tem a menor dúvida. Se eu for pegar, por exemplo, a galera que se formou comigo, que nem faz tanto tempo, eu tenho 5 anos de formado, já era uma mentalidade com certeza melhor do que a dos nossos professores, sim. Mas eu vejo que cada vez mais as coisas vão evoluindo para esse setor, para esse segmento. De pensar... do caminho inverso, assim, qual que é o problema e como que eu vou achar uma solução para ele. Eu acho que, se tratando de nível Brasil, ainda tem uma dificuldade grande do setor mesmo, né? Então eu acho que esse cara que ele tá saindo, né, da faculdade, da área de engenharia, da área da arquitetura, de áreas estratégicas de gestão de projetos, eu acho que, primeiro que eu vejo muito a IA com um caráter positivo e não destruidor. Certo. Eu vejo, afinal, são feitas
por nós mesmos. Então, existe um limite de desenvolvimento controlado por nós. Sim. E é um ser artificial. Então, esse ser artificial, ele tem certas limitações, ele tem certos limites a serem impostos e que vão conseguir ser alcançados se não usados com má fé, que aí é o ponto, né? Esse é o ponto. Mas a questão é o seguinte, eu acho que esses profissionais, eles já têm que estar conectados mais... Com a tecnologia. Com certeza. E há coisas que eles conseguem utilizar em campo e a ser disruptivo, a contextualizar o que já tem de mercado e como isso pode ser referência. Porque, por exemplo, você pega às vezes referência dos Estados Unidos. Estados Unidos, principalmente para a construção civil, se trabalha muito com um sistema que se chama wood frame, que basicamente são frames, né? Então são estruturas de madeira. Para a realidade do Brasil, isso já é muito mais complexo. A gente tem clima tropical, a gente tem umidade elevada, a gente tem diferentes tipos de fungos que se proliferam. Não é à toa que se você fizer um deck de madeira na sua casa de campo, ele vai durar 1 ano. Ele provavelmente vai estar podre, se ele for de madeira. Entendeu? Você pode até tentar recuperar, tal. Agora, como você pensa uma casa de madeira? São outros parâmetros. Então, é muito difícil da gente parametrizar uma realidade quando a gente tem uma cidade que ela é majoritariamente, em São Paulo principalmente, né? Mas o Brasil, no modo geral, é mais focada em prédios. Para prédios, você tem mais limitações de tipos de construção, porque a construção modular, que é essa que você faz previamente numa fábrica que transporta até o local, você tem mais dificuldade de fazer essa implementação, né? Porque são áreas compridas. Nossa, eu queria muito comprar uma casa já pronta, tem isso, né? E Casa colocar tem. lá no terreno. Casa Porque daí eu tem. não tem que ficar preocupando com a obra, já vem pronta. isso. Mas é caro, Casa- né? Não necessariamente. Não Mas necessariamente. funciona? Com certeza. Mas é casa. Esse que é o ponto. Para limitação de prédio, que é uma realidade nacional, são muitos outros aspectos a serem considerados. Aí não funciona. Exatamente. E aí você tem várias coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo da nossa empresa especialmente. Você vai lá e faz uma casa que é de... Sei lá, você faz uma casa de steel frame, que é um sistema com aço, majoritariamente na sua estrutura. Aí você tem que fechar as paredes. Aí você fala, vou usar tijolo, vou usar... Não. A gente tem uma solução que é super interessante, que é um painel, como se fosse de marcenaria, como se fosse um MDF, só que é um material polimérico, antifungo, antivírus, totalmente lavável, uma chapa fininha, que você simplesmente coloca ela diretamente ali na estrutura metálica. Ela já vai estar com acabamento, pode ser amadeirado, pode ser liso, não importa. E você tem todas as características de vedação, só que de uma maneira muito mais rápida. Você otimiza ali pelo Mas menos é uma em criação de vocês ou não? Isso já existia? Isso nós somos a única empresa em São Paulo que tem essa abordagem de trabalho e com venda e execução. E aí, a partir do momento que você está com aquele produto, você consegue reduzir em 60% a execução de paredes e fechamentos internos de vedação, com uma aparência que fica tão interessante quanto é anti-chamas. Como eu falei, ela pode ser lavável, então você pode depois personalizar, pode ser para área de banheiros. Então tem uma quantidade absurda de condições que você consegue fazer com esse tipo de produto. Colocar em painel de teto, fazer áreas decorativas. Agora, como você enxerga a receptividade do brasileiro a esse tipo de tecnologia? Ele é mais resistente? Então, qual que é a primeira pergunta? Mas, caramba, eu nunca vi isso. Então. Como que eu garanto que ele não vai... Só que assim, você compara, por exemplo, o que hoje tem de comparativo, exatamente, o que tem de comparativo com esse produto? MDF. Qual que é o problema? Encostou na água, estufa. MDP, que é muito similar, também. Colocou Horrível. em qualquer lugar, estufou, estragou, sem contar que ele é contaminado por microcontaminação de fungo, mofo, vírus e bactérias, você não consegue descontaminar. Então, assim, tem resistência? Óbvio que tem. Sim. Mas é um produto completamente revolucionário que acelera muito isso. Mas E qual seria... Por que alguém não aceitaria isso? Porque é muito diferente ou porque tem qual é a... Porque é novo. Justamente, é porque é novo. A questão é justamente essa. É muito complexo. E dependendo do material, ele pode custar mais, obviamente. É como você comparar de novo. O alumínio, quando ele chegou no mercado, ele pode custar mais. Só que tempo é dinheiro. Se você consegue otimizar um produto com todas essas características e você melhora em tempo, principalmente para o investidor, para um cara, você tem a aparência final, até se você quiser um ambiente todo amadeirado, que você precisaria colocar madeira, você precisaria colocar tijolo e tal, você consegue, entende? Então é um patamar completamente Mas pensar inimaginável. diferente é o teu diferencial, né? Eu acabo pensando que é. E sabe, pensando nessa aplicação, olha só que loucura. A gente tem um problema seríssimo que tem uma expectativa de que cerca de 50 milhões de pessoas por ano elas acabam tendo problemas sérios com infecções hospitalares. E aproximadamente 10% delas falecem por conta disso. Aí você pensa nos hospitais. O que você tem nos quartos
além dos equipamentos. Você tem móvel. É móvel. E no móvel, como que você usa o móvel? Normalmente ele é ou de madeira ou ele é de MDF. Uhum. O que acontece com o MDF? Você não consegue higienizar. Você não consegue higienizar, ele é um meio de contaminação. Logo, você precisa de um produto que é lavável. Então, essa solução também pode ser utilizada para móveis laváveis de hospitais, clínicas odontológicas, os locais que você consegue higienizar com água, com bucha, enfim. E ela tem uma comprovação dentro dos laudos que ela é antiviral, que ela tem resistência a vírus, que ela não tem problema com mofo. Então, mesmo para áreas muito contaminantes, você consegue proporcionar uma desinfecção real. E você consegue fazer móvel planejado. Então, assim, você olha, é exatamente igual um MDF ou uma madeira. E aí, olha só, tudo isso que ele tá falando, a inteligência artificial não vai pensar assim. Porque a pergunta que eu fiz sobre as pessoas que estão entrando, para quem tá assistindo, ouvindo a gente, sobre estudantes, né? É como me posicionar no mercado de trabalho, como chegar onde você chegou. Enfim, eu acho que você ainda tem um longo caminho pela frente, você é jovem, mas já parece que tem uma experiência. Eu fico imaginando, a tecnologia já tá aí. O que eu preciso desenvolver em mim para fazer a diferença? Cara, essa pergunta é complexa. Porque pergunta de milhão. Porque pra mim é tua agonia. Mas eu acho além que da tua agonia, da tua inquietação, é estudar. E que mais? Entende? Tem que ter interesse, porque assim, tecnologia tá aí. Se você não souber fazer alguma coisa, ela vai fazer pra você. Exato. Tem que ter alguma coisa aqui na cachola. O que eu tento dizer, assim, que pelo menos o meu formato de pensamento, ele sempre vai justamente nesse caminho contrário. Então, como eu falei... Você vai encontrar resistência. Contra a resistência, óbvio, mas assim, olhando pra esse problema e buscando uma solução. Eu sei que, por exemplo... Mas isso é o pensamento de qualquer engenheiro? Pra ser engenheiro tem que ter esse pensamento? Não. Eu acredito fortemente que é um déficit que existe no próprio curso pra instigar esse tipo de furação de bolha, de quebrar paredes e ir com o pé fundo, entendeu? E assim, são muitas as soluções. Então, por exemplo, só uma outra que eu acho que é muito válido. Você tem, para áreas que são decorativas, sistemas de pedras leves. Você coloca literalmente, cola ela na parede, são placas que elas têm exatamente a mesma aparência de pedras naturais, são muito mais leves. Você pode fazer você mesmo, colar com cola PU, que é um sistema muito fácil. É um produto 100% reciclável, que você consegue, se você quiser mudar de algum tempo, você consegue, você pode pintar por cima, você faz a composição que você quiser, e você pode aplicar em locais, que hoje se utiliza muito, né? Parede de drywall. Drywall é uma parede que ela não tem resistência. Então você vai lá e coloca um material com um aspecto decorativo muito mais rápido, mais barato, mais eficiente no geral, que tem capacidade em muitos aspectos até termoacústica, e que você consegue gerar um ambiente com a mesma aparência, só que muito mais prático de ser utilizado. Então, a sua empresa, ela, na verdade, ela fabrica essas ideias, esses produtos como alternativas? Nós, basicamente, somos um hub de soluções que a gente oferece para esses clientes. Então, Soluções. Isso. E o que a gente faz? Nosso principal desenvolvimento é pelo meio do digital. Então, se você for ver, a gente construiu uma base muito forte no digital. Hoje a gente tem 157 mil seguidores no Instagram, que é muito relevante para uma empresa de engenharia. A Revolutec, E a marca de planejado, a gente tem 30 mil seguidores também, totalmente orgânico. A gente não trabalha com tráfego pago, é só conteúdo agregando valor por estratégia, que aí é um pouco do que você faz. Da minha parte. E aí, com base nisso, a gente capta essas pessoas que têm esse objetivo de trazer coisas diferentes. Então, em setores diversos. Então, você, através do digital, você faz as pessoas entenderem que isso existe, desperta a vontade para que elas cheguem até a Revolutec, por exemplo. É isso. Então, é impressionante. Quando você olhar assim, os índices e o que as pessoas falam, é muito louco. Por exemplo, pouquíssimas pessoas sabem que você pode pegar lá um banheiro antigo que tá com aqueles azulejos velhos e colocar chapas que você simplesmente não vai quebrar aquele espaço, elas vão ficar com a aparência de como se fosse um painel visual, bonito e que pode ser lavável. Sua casa é toda montada assim, com essas coisas diferentes? Olha, me fala, o nosso showroom, fazer minha casa. A minha casa não é, mas o nosso showroom é. O nosso showroom, ele tem todas essas questões. Mas é otimização, porque, cara, é tudo... Você quebrar tudo isso mas tem coisa que absurdo. É muito mais caro ou não necessariamente? Não, se você for considerar, assim, o ponto é... A mão de obra, é o trabalho que dá. A questão é, vamos lá. Quebrar uma parede, Você tem um banheiro velho como esse, você vai ter que quebrar todos os azulejos. Você vai ter que fazer o quê? Chamar uma caçamba, pagar alguém pra carregar pra área, se for um prédio, chamar uma caçamba, rever o encanamento pra ver se não foi prejudicado. Exatamente, você gera toda uma vibração. Então... E qual que é a questão? Você vai ter que colocar um novo revestimento que vai ficar lá, sei lá, 15 anos, 20 anos,
E que além dele custar caro, acontece muito na hora da execução quebrar uma peça. Porque acontece, isso é uma questão humana. Sim, sim. E aí você fica com toda aquela dor de cabeça. Cara, essa é uma coisa muito mais prática. E que pra um cara que trabalha com leilão, com venda aluguel de imóvel, ele tem tempo pra isso? Ele consegue ficar checando lá o cara que tá fazendo? Eu quero fazer isso tudo nas coisas, essa pedra aí. Calma que depois a gente faz consultoria com o Breno, então assim, isso aí. mas são muitas coisas. Então... Mas você acha que as pessoas são tão resistentes? Por que você tá me falando aqui? Meus olhos estão brilhando. As pessoas são resistentes a essas coisas? Olha, é assim... É que eu sou aquariana, gente. O que a gente tem? A gente tem uma ótima, uma ótima aceitação de mercado. Porque as pessoas ficam assim, caramba, como assim? Eu tô assim. Pra você ter uma ideia, para móvel planejado, a gente ainda consegue recomprar o material depois e dar um cashback para compras futuras. Então, assim, é um negócio com ciclo infinito e que é 100% reciclável. É que eu tinha entendido você dizer que as pessoas são mais fechadas e você tem que convencer elas de que o novo é interessante, mas eu tô achando tudo tão maravilhoso. Como é assim? incrível mesmo, mas no macro, se a gente for pegar o segmento, cara... por exemplo, eu tava no pessoal da marcenaria, que todos os nossos cortes, tudo. Cara, o marceneiro olha torto. Aí ele corta, ele começa a olhar e falar, nossa, é interessante, mas é muito mais caro, mas é não sei o quê. Mas é assim, você vai comparar com um produto que estufa, que você usou um ano, estraga, como que você vai comparar? Não tem como. Então você tá dizendo que até os próprios profissionais com que você concorre, eles são... Não, até os parceiros. Até os parceiros, esse que é o problema. Porque a ponta, ela é tradicional. Sim. Ô Breno, eu quero pegar esse gancho, inclusive imagina, né, além da resistência geral da população que acontece, e as suas redes acabam mostrando isso também, o brasileiro, ele é curioso, ele gosta, né, é isso que a gente tá, essa empolgação minha e da Rafa aqui, ao mesmo tempo que existe a resistência, existe esse lado do brasileiro curioso, criativo, né? Você coloca diversas postagens de brasileiro no interior de Minas, da Bahia, que desenvolveu um produto, descobriu tal coisa, e ele é empreendedor, por natureza, eu acho. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que é justamente o que você potencializa nas suas redes, né? Notícias internacionais, mas também mostrando esse lado do brasileiro empreendedor. Tá no nosso sangue? Tá no sangue do brasileiro? Com certeza, acho que não só tá no sangue, como a gente tem essa inquietação, ela acontece, eu acho que é por natureza, em graus diferentes. Em graus diferentes. Esse é o ponto. Mas se a gente for comparar com... Bom, eu tive experiência, não sei se vocês... Acredito que vocês já tiveram experiência de viajar pra fora, não sei se vocês moraram fora. Morar não, mas já viajei. Já viajei pra fora. Nunca trabalharam fora. Morar fora não. Então, o mercado de trabalho é muito louco, porque você vê pessoas que nasceram num país desenvolvido, que para elas fazerem uma faculdade é muito barato comparado à nossa realidade. Claro, eles não têm tantas opções de faculdades públicas, não tem. Mas as faculdades privadas são comparativamente muito mais baratas do que custa para nós. Sim. Então você tem qualidade alta a custo baixo e você tem pessoas que optam por não seguir nenhum tipo de especialização. De novas gerações. Por quê? Cara, você acha eu não sei exatamente. Aliás, é um bom gancho pra gente ver. Você acha que é essencial especialização, como a gente está falando para muito estudante aqui, a formação inicial após o mestrado, doutorado, cursos técnicos, enfim, você acha que isso é muito importante? Cara, eu acho que depende do objetivo. Obviamente, a graduação eu vejo como essencial. Sim. Aí depende da aplicação e de cada caso, né? É difícil generalizar. Mas por que eu tô dizendo do perfil desse imigrante, imigrante para a nossa realidade, mas nativo, por exemplo, canadense, tá? Bom, eu vejo que essa questão até mesmo de ter uma equalização em termos financeiros. Então, você tem ali o cara que ele é um assistente de uma empresa que ele não tem necessariamente uma graduação, mas ele trabalha no setor de vendas, né? E o cara que ele é o diretor tem uma equalização muito maior salarial. Então, isso desperta... Não é na maioria e não é também generalizando, mas desperta uma vontade e uma necessidade um pouco menor em certos casos de galgar algo, parar tudo para estudar, parar de trabalhar, talvez por conta disso, para alcançar algo que vai te trazer mais responsabilidade, mais dor de cabeça e um salário quase igual. Sim. Entendi. Então, você tem essas questões. Então, eu vejo isso como muito latente e as pessoas, em alguns espaços, acabam optando por isso. Então, eu acho que é necessário, com certeza, a área da graduação e tal. Eu acho que tem muito a ver com a questão do brasileiro, sim, ser a característica diferencial. Eu me via dentro do mercado canadense como diferenciado, realmente, assim, eu não sou uma pessoa que fica me bajulando longe de mim. Eu acho que o brasileiro comprometido, ele é como o Thiago falou, é extremamente criativo, porque a gente precisa ser criativo para morar aqui nesse país. Exatamente. E eu acho que, assim, tem que ser comprometido, sim, né? Mas claro. eu acho, assim, e sobre empreender, eu não sei, você acha que empreender é para todo mundo?
Não, com certeza não. Empreender, assim, porque vamos lá, acho que são várias camadas. Tem a camada da criação, que aí eu acho que ela pode abranger muito mais outras pessoas. Tem a camada da parte de colocação em mercado, que aí já tem um afunilamento. Tem a camada de bater e você conseguir seguir, de você entender o modelo. E uma coisa é totalmente real no Brasil. A gente tem uma carga tributária absurda. Então isso é terrível. Não sei se vocês tiveram oportunidade de fazer coisas... Já tive. Abrir empresa, né? Olha, assim, por isso que muitas vezes desmotivador. Porque você olha, é uma coisa potencial, só que você fala, como é que eu escalo isso sem ter muito mais custo e automaticamente muito mais imposto? E meu lucro vai ser igual, só vou ter mais dor de cabeça. Então, Entendi. eu acho que isso é um ponto muito tenso. Por mais que a gente fale realmente, no Brasil tem muitas empresas de sucesso. Não, tem, claro. Tem muitos cases absurdos, tem muitos empreendedores geniais, mas essa dificuldade muitos existem, né? é real, porque você lida com um negócio e você fala, pô, não é possível, eu vou ficar dependendo dessa... Tem gente que tenta empreender, abrir o próprio negócio, deixa de trabalhar numa empresa, mas é isso que você está falando. Você trabalha muito mais, porque quando a gente é o dono, quando a gente é dono do nosso negócio, muito mais, para o lucro, para ser basicamente a mesma coisa. E aí você desiste, né? Se você não consegue achar um formato de escalabilidade, fica muito complexo. Até pegando um ponto que você tinha falado sobre o brasileiro, acho que tem algumas coisas muito relevantes que a gente pode falar. Por exemplo... Do brasileiro? Porque tem uns casos muito surreais. Teve uma brasileira que ela desenvolveu uma técnica com inoculante biológico. É um sistema que literalmente faz com que você não precise mais de fertilizante químico em plantações de vegetais, frutas, legumes. Olha só isso. Com esse sistema, ela economiza aproximadamente 127 bilhões de reais por safra de produtos produzidos e uma redução de 230 milhões de toneladas de CO2. Nossa! E você não tem o produto químico, que qual que é a questão? Fertilizante químico, tá no alimento, onde ele vai vir? Pra gente. Pra você. E o que ele causa? Não sabemos, mas com certeza muitas coisas. Então, essas partículas estão lá. Cara, um negócio absurdo. A mulher Mariângela Hungria, completamente visionária, de uma universidade pública, assim, comprometida num nível absurdo. Ela ganhou um prêmio que é como se fosse o Nobel de Agricultura. Por essa conquista. É uma conquista nacional de uma pessoa que tá ali completamente motivada. Mas isso ficou só na pesquisa ou já não, tá sendo executado, já tá sendo utilizado em mais de milhões de hectares. Interessante você falar disso. Pra quem segue, já fala aqui, qual é no Instagram, qual é o seu perfil? Meu perfil é @_, tem um underline antes, Breno, que é normal, P na frente, Fister, que é Fister. Esse é o tipo de postagem que você coloca no teu perfil. Essas pesquisas e inovações e descobertas. Né? Exatamente. E aí eu fiquei curiosa, porque antes da gente começar, eu tava lá dando uma olhada no seu perfil e tal. Eu falei, mas tudo isso que foi descoberto já tá sendo implantado? Esse é um ponto, assim, todo tipo de execução, esse é um caso que com certeza, né, tem vários outros que sim, e tem vários estágios de maturação, porque qual que é a questão? Quando você vai pra área da saúde, quanto tempo você demora pra você realmente comprovar que aquilo é seguro, que não vai ter contrapartidas, então, mas é um processo, então o que acontece? Se a pesquisa mostrou que teve uma eficiência XYZ, cara, você precisa falar sobre aquilo, porque é uma tendência muito forte de uma associação com isso. Vou te dar um exemplo. Tem vários estudos que estão analisando uma possível correlação entre Alzheimer e questões de saúde bucal. Tá. Aí você deve falar, que loucura é essa? Pois é, olha só, os caras fizeram uma meta-análise super detalhada, que eles avaliaram diversas pessoas em condições diferentes. E o que eles perceberam? Certas bactérias que estavam presentes na boca dessas pessoas, especialmente alguns tipos associados à periodontite crônica, eles demonstraram um aumento no desenvolvimento e na chance do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer de 6 a 8 em até 10 vezes mais. Aí você fala, caramba, então se eu não escovar o dente eu vou ter Alzheimer. Não, mas é um indicativo. Se você tem um indicativo de uma meta-análise, uma coisa assim, cara, vamos dar atenção pra isso. Tem que ter mais estudos sobre isso. Então muita coisa tem que ser validada, muita coisa tem que vir. Isso na área da saúde. Na área da saúde, por exemplo. Mas nas áreas, no geral, tem um tempo de maturação. Então, o projeto, ele vai em várias fases. Por exemplo, um menino que descobriu um material que substitui o isopor. Que eu vi. Atualizado. Eu vi isso no Instagram. Stalkeou, hein? É um menino. O que fazem com isso? Aonde chega isso? Aonde pode chegar? Até virar realmente real. Vai demorar anos ou nunca vai... Então, a questão é o seguinte. Ele dentro é um gênio, desse... aliás, um menino pra descobrir isso. 14 anos, brasileiro. Olha só, depende muito do ponto de vista. Porque tem muitas pessoas que vão pro lado da negação, da questão do mercado dominado, ele ser contra as farmacêuticas.
Eu falei E disso no outro... Não, mas calma. Vou fazer um parênteses aqui. Falando principalmente de medicina, não sei o quanto, a gente já tem até algumas séries eu vou falar a marca Netflix, no streaming. É no streaming. Falando que, sim, não há interesse. A gente já sabe que carne vermelha causa maior chance de câncer. Que leite... A gente tem uma série de coisas que, de fato, a gente não entende. Porque que ainda a gente, ao invés de estar na medicina preventiva, por exemplo, a gente está dando remédio. A gente faz esse ponto de interrogação para quem é o interesse. Então, eu acho que existe. Não. Eu não acho que isso é completamente... Tá. Invisível de mercado. Mas eu acho que ele também não Exagerado, vai por um caminho. Porque as pessoas são muito... Por exemplo, eu coloco uma coisa assim, uma postagem assim desse menino, um comentário que chove é assim, vai ser... eu não sei se posso falar isso, mas vai ser apagado com 7 tiros. Sabe? Nossa. Aí você fala... Por quê? Caramba, mas depois desapareceu. Então, dizendo tipo, que a pessoas indústria dizem, que produz isopor vai ficar brava com isso. Então assim, cara, vamos lá. Não é bem por... Pensa o seguinte, existem monopólios de coisas, mas tudo isso tem limite. Tem coisas que chegam num ponto que se o cara não trazer aquela solução, de fora vem. É uma questão de mercado, não tem muito por onde correr. Então eu acho que tem muitos limites e tem muitos extremismos. Então tudo isso é muito pautado nessa narrativa. Mas, como eu falei, tem muitas coisas muito legais. Por exemplo, recentemente, não sei se vocês viram, mas o SUS anunciou que vai substituir o exame de Papa Nicolau, que é, cara, bizarramente desagradável. Eu Concorda? sei. A gente se acostuma, mulher se acostuma, mas ok, é desagradável. É terrível, parece uma tortura, vão né? raspar lá. Vocês não sabem como é que é, mas pois é chato. Não, e todo o processo... E mamografia também. Tem coisas de mamografia na sua, não tem? Pois tem muitas coisas. Eu vou dizer que mamografia é mais... É você muito sabe pior. Que é pegar teu seio, espremer. Sim. Não, eu não sei, mas imagina, eu já vi muitas referências e as pessoas têm experiências traumáticas. E os relatos que me passam é absurdo. Mas o Papa Nicolau, que também é muito desagradável, agora o SUS anunciou que vai substituir por um sistema que ele foi originário de várias pesquisas de universidades e vários desenvolvimentos importantíssimos, que ele é menos desagradável e ele é mais eficiente. E aí o que eles vão fazer? Eles têm um sistema de detecção de alguns marcadores que estão associados ao HPV. E tem uma associação muito grande do HPV, de lesões causadas pelo HPV, em média de 70%, aos desenvolvimentos de câncer de colo de útero. Sim. E se você pegar o norte do país, cara, o norte, a principal causa de morte de câncer é de câncer de colo de útero. Então você tem um déficit muito bizarro de você ter um acesso a isso. É através do Papa Nicolau que a gente detecta se teve contato com HPV. Muitos vírus do HPV são de boa, você não tem, mas os que são perigosos podem desenvolver câncer de colo de útero. Exatamente. Então é um sistema muito mais eficiente, mais barato, menos desagradável. Então são coisas assim... Tem uma outra muito bizarra. Tem um sistema que é brasileiro e que eles estão utilizando água de coco desidratada. Olha que coisa louca, para transportar órgãos durante o período de transplante em locais que não tem infraestrutura com eletricidade e você substitui a refrigeração por horas. É um sistema nacional. Que loucura. Aí você fala, pô, como é que... Mas já tá rolando. Já tá rolando. E assim, já é como implementação. É que isso? A minha pergunta aqui é o seguinte, eu não tô deixando o Thiago falar. Tchau, Thiago. Eu tô adorando Tá conhecer. na hora do recreio. Mas isso só reforça que o brasileiro é antenado e é empreendedor. Um monte de brasileiro isso, né? Isso é nacional. Agora, onde é que você acha... Mas isso ele falou lá no início, que ele foi pra rede social fazer esse canal, porque você falou, não tem Coisa alguém fora. falando disso. Onde é que você acha essas coisas? Essa é a pergunta também que todo mundo me faz. E as pessoas acham, não, se você quiser falar, porque se não tinha quiser, que tudo bem. Dentro de um lugar de imprensa? Não dá pra contar a receita. Se você quiser me apresentar pra algum lugar de imprensa, eu fico à disposição. Porra, não, eu tô falando de brincadeira, mas assim, acontece muita frequência e as pessoas têm me contatado, agora é um movimento que tem acontecido. Porque isso não tá na TV. E as pessoas falam, Exato. cara, E eu nem preciso de... Não tem mais revista, gente? É da minha época. Revista não. Até tem, mas não tá. E as pessoas vêm porque isso dá muita visibilidade, cara. Você tem que vai atrás disso? Você vai lá no Google e... Por isso que eu ia te dizer. Por isso que eu ia te dizer. As minhas bases de referência são sempre fontes especificamente de não só portais, mas de pesquisas acadêmicas de fora. Então, as maiores científicas, brasileiros? Nature, Science, várias fontes de base de dados de fora, que eu faço uma pesquisa ampla, atualizada, e eu vou conglomerando as informações para poder passar para as pessoas. Mas quando você começou a fazer isso no Instagram, que foi na meio pandemia, né? Que você falou? Não, pandemia eu fui morar no Canadá, eu voltei
Faz depois, 2 anos então? e pouco, 2 anos e pouquinho. Tá. A sua ideia de fazer era fazer por hobby ou você conseguiu ter uma ideia de que isso te daria algum retorno? Olha, a minha ideia era o seguinte, eu precisava mostrar isso pras pessoas. Então, deixa eu Ponto. começar a ver e ver o que acontece. Uhum. E vou tocando, entendeu? Vou tentar utilizar disso para outros caminhos que eu posso vir a traçar. Mas não necessariamente precisaria ser de frente esse aspecto inicial, sabe? Então, Ô, Breno, você trouxe vários exemplos aí, né? De postagens, de descobertas aí da tecnologia, da inovação e tudo mais. E o seu perfil, _ Breno Pfister, né? Ele traz basicamente tudo isso. Agora conta pra gente qual que foi a publicação que você fez, que você teve que produzir, apresentar, né? Trazer pras pessoas que mais te empolgou, assim. Te empolgou como ser humano, assim mesmo. Trazer essa notícia, essa informação. Que te empolgou ou a que foi que deu um boom? Pode ser. Teve uma que deu um boom no Pode canal e é que você mais gostou? Talvez as Também. duas coisas? cara, olha, Nossa, é difícil. É difícil falar de uma, sinceramente, mas eu acho que Escolhe, teve... igual música. teve- Qual é a música que o compositor mais... Tá, mas escolhe. Não, mas é que não são criações minhas, né? É um Não, pouco tudo bem, diferente. sim. Então, mas eu concordo com você, porque quando é criação sua, você, né? Mas é que são coisas muito fantásticas que acontecem. Mas teve uma brasileira que ela desenvolveu um tipo de uma caneta que é utilizada em cirurgias durante procedimentos, que ela detecta células tumorais em 10 segundos durante esse sistema da cirurgia. Isso já é usado, gente? Já é usado, já é um produto então tá bom. patenteado, mas não é todo mundo que conhece. E aí, o nome dela é Livia Eberlin, e ela fez esse sistema com tecnologia, juntando uma série de sistemas que ela já conhecia, com robótica avançada, com um sistema de aprendizado de máquina. Então, é uma caneta que ela libera uma gotinha de água, e essa gota de água, ela faz uma retirada de um fluido ali daquele local, e que automaticamente ele já analisa o potencial e a chance daquilo ser uma célula cancerígena ou não. Porque numa Olha cirurgia, só. imagina, como que o cara consegue abrir lá e olhar e falar, caramba, A isso aqui, biópsia, isso aqui é tumoral, isso aqui não é, como que eu tiro no limite, ou qual tipo de área eu posso abranger a mais para eu garantir que aquele cara não vai ter uma metástase futura. Então é super complexo. Isso é um negócio rápido, que na cirurgia você precisa de coisas rápidas, Uhum. é revolucionário, Com pô. certeza, É com certeza. bizarro. Tanto E é que brasileira. Exatamente. Então o produto já está sendo utilizado em vários hospitais de fora. Ela despontou com uma criadora Que legal. absurda. E ninguém quase conhece. É. É atual, não é tão antigo, né? Fruto de um desenvolvimento de bastante tempo, mas o lançamento, todo o processo de patente demorou um certo tempo. Mas é o tipo de coisa que, cara... Mas isso é a tua escolha pessoal de que achou Sim. fantástico. E daquelas que mais do que você postou, que mais viralizou, que as pessoas mais comentaram, que fez... Olha, Não sei. pensar assim, do que viralizou... Cara, tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, eu posso falar de uma que eu acho que é bem legal. Foi descoberto cientificamente mesmo que a erva cidreira, ela tem um potencial absurdo de diminuir inflamações cerebrais associadas a dores de cabeça. É Então, mesmo? porque é aquele negócio de vó, né? Toma um chazinho de erva cidreira. Mas vou te dizer que vó Sim. não tá Não- baseado não no erra, nada, né? não, gente. Não é do Pois é, nada. pois Não, é. algumas coisas podem até ser meio crença, um negócio ruim, mas tem, gente. Pois é, mas era uma coisa que até então era considerada aquela questão de, poxa, será que isso é a medicina de alguém que conhece muito por conta da idade, ou se tem um embasamento mesmo? E eles descobriram que tem uma substância que ela atua no neuromodulador de dor. E ela consegue controlar isso de uma maneira super interessante e que consegue propiciar isso para as pessoas. E é uma coisa tão simples, Sim, cara. Eu fico doida com ele, porque ele não é o cara que cria essas coisas, ele não é médico, não é um cientista, é pesquisador. Ele fala dos negócios que você posta, neuromodulador, ele lembra de todas as palavras, de todos Sim. os... Que isso, cara? Porque o que acontece? Quando eu faço Não dá os pra conversar com conteúdos- esse menino. Você tá ali no bar pra tomar um negócio com ele? O menino sabe, é o History Channel na minha frente. É o History Channel na minha nada. frente. Discovery. Não, mas é assim, porque acontece? Como eu tenho que estudar muitos temas, porque você tem que falar e você tem que entender o que está E aí sendo você falado. não esquece. É muito. Não, obviamente eu acabo. Às vezes eu não lembro exatamente qual, tal, eu preciso lembrar com mais detalhes. Mas é muito importante, porque eu não posso falar uma besteira, porque tem pessoas especiais. Cara, tem muito médico que
me Que te segue. Sim. A gente tava falando de um convidado que veio aqui, que veio me seguir, assim, há bastante tempo atrás. E eu não conheço ele. Eu acho que Pessoalmente nem sigo não, ele, né? pra falar a verdade. Porque eu não conheço. Ah, ele seguia já ele? Doutor Bactéria segue. Doutor Bactéria segue ele. Segue o Breno, né? Então você vê, assim, tem algumas coisas, assim, várias referências de pessoas que são diárias, que às vezes eu falo, caramba, mas fulano te segue, não sei o quê, porque eu tento trazer essa parte acessível dessa comunicação com coisas que fazem diferença para as pessoas, Sim. mas com uma linguagem mais fácil e, obviamente, entrando no que é técnico para não ficar fora. Já que você falou que ele lembra de tudo, Tá Rafa. nervoso aqui, o Thiago tá nervoso pra gente fazer uma brincadeira muito legal. Vamos fazer um quiz com ele, Não, vai, né? vai. A gente vai fazer um quiz com você, ô Breno, trazer últimas postagens ou publicações que você fez, né, de descobertas. Nada muito sério aí do ramo da saúde, né, científico, mas inovações, novidades. Aí, De coisas que ele já postou, né? Que ele já trouxe postou. no Instagram. Tá. Mundo afora aí. E você vai elencar qual que você escolhe dessas 8 aqui que eu vou trazer, a sua escolha favorita, vamos dizer assim, e explicar pra gente qual que é essa matéria. Vamos nessa? Isso é uma brincadeira que tava rolando, só pro pessoal entender que tava rolando na internet, no Instagram. Que Esse o pessoal ou aquele. fala, esse ou aquele, né? Esse ou aquele. Por exemplo, cantoras da música brasileira. Marisa Monte ou... Isso. Aí eu falo, tá. Aí fica comparando até chegar ao final. Esse ou aquele, então, com o Breno, só que as inovações recentes postadas no perfil dele. Qual que você escolhe, ô Breno? Curativo em forma de gel ou a máquina que transforma o ar em água? A máquina que transforma o ar em água. Por favor. Máquina que transforma ar em água ou o sistema de IA que traduz o que o seu pet quer dizer? Não, a máquina que transforma o ar A em máquina. água. Máquina que transforma ar em água ou a pomada cicatrizante que não deixa queloide? Máquina que transforma ar em água. A máquina que transforma fácil. ar em água ou o travesseiro, pra quem ronca, o Rafa, que ele ajusta Olha. automaticamente. Aí ficou Vou te falar. difícil! Eu vou te falar, porque essa dá polêmica, Tá. cara. Porque assim, quando eu postei, as pessoas falando, fulano, marido, Todo mundo esposa, não sei o marcando. quê, bibibi, ó, você precisa disso. Mas olha, pensando em humanidade, é a máquina que transforma ar em água. Pensando Não em tem- não tem humanidade, como. mas pensando na Na minha sanidade. saúde, na minha sanidade. Então, com alguém que ronca do lado que eu não consigo, entendeu? Seria o travesseiro. Mas você eu ronca? ronco. Não, só se estiver de barriga pra cima, muito cansada. Mas minha mãe, eu fui dormir com a minha mãe esses dias, na cama dela, eu não conseguia. Minha mãe ronca num nível. Muito, é. Compra o Entendeu? travesseiro pra ela. Coitadinha. Mas ainda, dando sequência, a máquina... Ah, não, é a máquina, né? Máquina que transforma ar em água ou a pílula que queima gordura, mas sem tirar o apetite. Putz, essa também é bem, É boa. bem interessante, porque é um princípio parecido com o Ozempic, em termos de você ter... Eu não posso falar o nome, né? Mas eu já Tudo falei. bem. Mas a questão é dos moduladores de apetite. Sim? Mas ele não mexe no seu apetite. Sim. Então ele entra em outra vertente. Mas não, eu vou ficar com a máquina. Não tem como. Ô, Thiago, a gente Tá começou fácil. logo com outro, porque a gente Tá pensando fácil, em tá planeta, fácil. pensando em ajudar o mundo, Porque Tá a fácil. máquina de transformar ar em Ih, água... mas agora vem um... Ela vai ganhar do chuveiro híbrido que pode reduzir a conta de luz em até 74%? Aí é Cara, eu acho que eu vou continuar, porque o problema de água no mundo, ele é bizarro. Ele é bizarro. E por mais que você... Quem tá tomando banho tem água. Sim, é verdade. E o outro atinge quem não Pô, tem, né? eu queria fazer um outro desse game, mas sem tirar uma máquina que transforma o ar em água, tira e Aham. fazer com os outros. Fazer com porque os outros. é. Não, mas Pode eu, ser quero que também. você, mas eu quero que você explica, já que Tá. foi o número 1, o que é Não, tem mais um. essa inovação? Vai perder. Isso daí tijolo holandês. Que Vai perder, tá bom. A máquina que transforma ar em água, o que é exatamente? Teve um cara que ele era integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos que ele desenvolveu essa máquina que ela basicamente transforma a umidade do ar, mesmo em locais que tem uma umidade muito baixa, em água potável. E com uma produtividade absurda. Ele desenvolveu um sistema com uma nanosistema de filtro que ele recebe basicamente essa umidade e ele faz todo um processo de filtragem para garantir que essa água, além de tudo, não vai ter características químicas que estão Aham. presentes, enfim, Uhum. na poluição e algo do gênero. E ele leva, né, um dispositivo portátil, mas super eficiente, ele leva para áreas que não têm acesso a uma qualidade mínima, né, de água ou que não tem infraestrutura para saneamento básico. Regiões da África, Moses Incrível, West. né? O que ele percebeu? Por que ele foi motivado a isso? Né? Que ele estava nas expedições do exército e ele via o quão era grave não ter comida, mas muito mais grave de não ter comida era não ter água. Sim. Então,
a partir desse momento, ele falou, poxa, eu vou desenvolver um sistema. Hoje já tem algumas tecnologias. Esse é um dos mais interessantes, porque ele hoje tem uma produtividade maior. Mas então também já tá aplicado isso? Já é um produto pronto. Porque é engraçado, a gente fala tanto, o mundo vai ficar sem água, não sei, e não se fala sobre isso. Pouco, se fala pouco. Mas sabe uma coisa que, aproveitando que a gente tá falando disso, de saúde mental e tal, uma coisa que tem me assustado muito, os problemas que existem mentais e psicossociais e associados a burnout. E aí eu acho que eu preciso falar um negócio que, cara, é muito interessante. Hoje tem já uma tecnologia que você consegue praticamente acabar com o burnout em empresas. É muito interessante, porque você tem um sistema que é um desenvolvimento generativo com lógica freudiana. Basicamente, é um software que você conversa com esse software. Ele foi treinado por psicanalistas com essa lógica de Freud, que é uma das maiores referências de psicanálise. Como se fosse um terapeuta ali na sua frente, só que é um IA. Mas a ideia, basicamente, não é só por conta de ser um terapeuta. Ele vai ser uma ponte de entrada. Porque qual que é a questão nas empresas? O que gera problemas? São os conflitos, principalmente de comunicação. Então, de repente, eu tô lá com o meu chefe, putz, falou uma palavra com uma entonação que não pegou bem. Que eu me senti mal, que me ofendeu, que pegou em um ponto que não me agrada. Qual que é a ideia desse sistema? As empresas podem ter acesso, o cara vai ter acesso lá 10 minutos por dia, ele basicamente fala como foi o dia dele. Poxa, tinha uma reunião tal, não sei o que, ela foi produtiva, não foi por causa disso, pode dar mais ou menos detalhes. Esse software, ele aglutina todas essas informações e ele cria um report que ele é passado para a empresa sem revelar informações com LGPD, né, questões de dados todas de proteção, mas dizendo, olha, tá vendo o seu setor de processos, não sei, de comunicação ou de RH? Ó, aqui tá um ponto de atenção, porque a gente tá vendo mais pessoas relatando problemas na gerência. Vamos então fazer uma ação com a gerência para treinar essas pessoas, para você evitar problemas maiores. Então eles conseguem detectar uma área da empresa que talvez tenha uma cobra ali dentro, ou uma pessoa muito ruim, ou muito exigente, ou que não sabe lidar com ou agindo de forma inadequada, né? E aí entende que tem muitas reclamações e que a saúde mental daquelas pessoas ali... Antes de dar o problema. Porque qual que é a questão? Não é que vai curar o burnout, já nem deixa acontecer. É exatamente isso. Porque qual que é a questão? Um dos principais pontos de burnout são os ambientes de trabalho absolutamente estressantes e pouco resolutivos. Porque você não consegue... Você tem um problema aqui, poxa, não consegui resolver. Aí acumula. Tem outro problema aqui, não consegui resolver. Acumula. Quando aquilo se torna uma bolha gigantesca, o profissional já está completamente fora de si. Só que qual que é o ponto? Que é uma coisa muito importante a se falar. Hoje... A partir de maio desse ano, já tem a nova resolução da NR1. O que ela diz? Risco psicossocial. Toda empresa, a partir de maio de 2026, ela vai precisar ter um sistema para controlar conflitos antes que eles aconteçam. Como esse, por exemplo. Nossa. Porque senão, sabe o que isso vira? Ação trabalhista. O cara pode sair e pode entrar contra a empresa. Morais, qualquer coisa. E isso é super grave. Então, além disso, vai ter uma série de regulamentação. Mas eles vão precisar um sistema tipo esse? Eu imagino que, não sei se isso tá implantado, porque deve ser caro pra caramba, não? Não, porque é por assinatura. Agora tá o processo final de validação já para se implementar. Porque a empresa não vai conseguir ter um profissional, um psicólogo, um psiquiatra para cada time. Impossível. E ele não vai dar conta de aglutinar tudo isso e resolver, né? E antecipar os problemas. Então esse software ele vem justamente para isso com IA generativa. Olha que loucura isso. O problema é só a gente entender se realmente vai funcionar. Porque a gente falou sobre IA com um convidado nosso. E que ele fala na parte de... Tem gente já usando o ChatGPT, por exemplo, para fazer terapia. Tudo bem, eu entendi que é outra coisa. E ele é muito positivo, ele não vai contra você. Então, qual é a garantia que eu tenho que isso foi treinado da maneira correta e que não tem falha? Exato, olha só. Vamos lá. A questão é um ponto sempre de comparação. Quando a gente se trata da psicanálise, psicologia, você não tem muito do certo e errado. É como a sua conduta de um psiquiatra. O cara vai te falar, poxa, não, vamos ser mais positivo, vamos ser menos positivo, vamos ser mais... Você não consegue prever. Como que você fala, será que aquele cara tá me falando a coisa certa? Não existe isso, porque não existe certo. Então, mas qual que é a melhor análise? É a análise baseada em dados. Quando você tem um sistema que ele aglutina diferentes avaliações, você tem uma noção mais macro de tudo. Então, a chance de ter problemas como esse é muito menor que se fosse um humano. Tá bom. Você entende? É como você comparar uma IA que detecta câncer com um médico. Ele vai olhar lá o exame e ele vai falar, poxa, parece que aqui tem um nódulo. Só que, vamos supor que ele tenha lá 80 anos de idade, que ele tenha 60 anos de profissão. São 60 anos com, sei lá, 20 casos por ano. Então ele tem 60 vezes 20 número de pessoas que ele viu, diferentes. A IA tem tipo
400 Entendi, no mundo inteiro. milhões, entendeu? E aí como que você compara? Porque o cara tem mais base. Isso não quer dizer que você vai acabar com o médico, mas ele vai ser um filtro muito maior. E aí qual que é a questão, que é um ponto muito essencial? Além de tudo, olha só o que isso custa para as empresas. Uma média de 320 milhões de dólares por ano que vão para o lixo por falta de produtividade associada a questões como, por exemplo, o burnout. Além disso, a saúde mundial gasta cerca de 190 milhões de dólares por conta das questões de saúde mental. Então, é uma ferramenta que ela vem para solucionar não só a empresa, mas o SUS, por exemplo. O SUS pode ter um sistema integrado dentro da plataforma, dentro do white label, que ninguém vai saber que é um terceiro que está fazendo aquilo, mas que sim, vai ter a ferramenta de oferecer para aquele cara um contato inicial, vai tirar um gargalo dos psiquiatras, dos psicólogos que vão depois fazer esse filtro. Então eles já vão vir com o filtrar. lead Ou seja, filtrado. quando a gente fala a IA como ferramenta, não substituição dos profissionais. Sim. Exatamente. Então, assim, o impacto é absurdo. E aí é dentro de empresas, é dentro de negócios, é absurdo. Então é imensurável. Muito assim. bem. Ô, Breno, estamos quase... chegando no final? Estamos chegando aí no final, mas a gente ainda quer uns pareceres aí do nosso ilustre convidado. Você da área de engenharia, mas também da área de inovação, observando o mercado. Comunicação, marketing. Todos esses exemplos que você deu. O que você diria para um jovem estudante que olha para o futuro com uma certa insegurança, mas que sonha em trabalhar com tecnologia, com inovação nas mais diversas áreas? Tem uma dica de ouro que você gostaria de dar? Porque olhar para o futuro com insegurança dependendo da idade que a pessoa está na escola agora, não sabe nem o que vai fazer, porque não sabe nem se existe o que vai fazer. Então, isso é verdade. né? Eu trouxe esse ponto aqui. Isso é um ponto. Claro, eu acho que isso é para áreas muito específicas que a gente vai colocar assim, um ponto final no segmento num todo. Mas eu acho que é um detalhe a ser considerado. Mas o que eu acho, assim? Eu colocaria, se eu pudesse colocar uma palavra que eu gosto muito, que você deu até de exemplo, mas que poucos se usam, que é inquietude. É isso, é buscar não estar satisfeito com essa situação atual seja de graduação, de formação ou de mercado. Ver que, obviamente, o que eu tô fazendo agora já tá atualizado há muito tempo. Porque, assim como a gente fala que o mundo das fofocas, a cada segundo ele tem atualizações que o famoso XYZ fez alguma coisa, o mundo da tecnologia, o mundo da inovação, o mundo da ciência, ele acompanha a passos quase iguais. Então, eu acho que é isso. Olhar para essas vertentes, eu acho que tem que muito pensar no caminho, por exemplo, das energias. Pouco se falam ainda. No Brasil, a gente tem um potencial absurdo de energias alternativas. Não é necessariamente estocar vento, né? Essa piadinha que ficou. Mas tem muitas coisas legais. A gente tem um potencial muito grande por ser um país tropical solar. Cara, tem umas coisas que eu vou dar um último exemplo que eu acho que é muito, muito importante da gente falar, que pouco se fala também. Tem um sistema também hoje nacional que você consegue economizar de até 30%, 40%, 50% com as suas contas de luz. E é um sistema de baixo custo, para você conseguir efetivamente implementar utilizando só o sistema de energia solar, só o sol, reduzir os seus banhos, né? O uso de energia com banho, de 6 a 8 banhos por dia com um único sistema, e que ele pode ser utilizado até para áreas de vulnerabilidade, porque ele não tem um custo elevado. Ele vai custar aí, sei lá, 1/4 do valor de um sistema de placa fotovoltaica, que é um custo elevado. Quando você falou isso, é um custo elevado, mas existe uma outra solução agora. Basicamente, é um sistema que é um tonel de aço inox, e ele tem uma placa em cima que não é fotovoltaica, mas ela tem serpentinas, que elas fazem como se fosse o mesmo caminho da absorção de calor da placa fotovoltaica, com uma outra tecnologia, né, mas também totalmente nacional, patenteada do Brasil, e que você consegue levar esses de 4 a 8 banhos, depende do tamanho desse período de banho, e reduzir, cara, 40% tranquilo numa conta de luz. Só que qual que é a questão? Você reduz também a sua água, é um sistema plug and play, isso é muito legal. Porque você instala, por exemplo, um painel solar na sua casa. Qual que é o problema? Ele foi feito para sua casa, ele tá ligado na sua rede de distribuição. Esse não. Esse é um sistema plug and play, cara. Você coloca dentro de uma caminhonete. Ele é super pequenininho. Você pode conectar vários se você tiver mais pessoas. E é literalmente você conectar a mangueira que vai abastecer, porque é um sistema que ele tem a água, ela é aquecida pela própria corrente que tá ali passando, né? A própria torneira que tá ali. Então, você vai pegar esse material já aquecido, vai jogar diretamente pro banho e você pode transportar. Até de repente vou pra minha casa de praia. Se eu tenho uma caminhonete, bota ele lá e leva. Entendeu? Tenho mais gente. Levo mais que um. Entendeu? E o custo é muito menor.
1/4 do valor Mas de um já, sistema se eu de quisesse fotovoltaico. comprar amanhã, eu consigo? Já tem pronto, disponível para venda. Olha. Nacional, cara. Nacional, e não tem solução assim no mundo. Pra você ter uma ideia. Você vê como a gente Brasileiro é é tipo... incrível, né? É isso aí. É uma furação de bolha A gente, inimaginável. eu ia falar, a gente sempre no final fala, olha, pra quem tá vendo a gente, uma dica, um livro, uma ideia, uma coisa meio sua marca registrada, uma frase, alguma coisa de impacto. Não sei se você lembrou de outra coisa, porque você acabou de falar de inquietação. Pra mim já é uma dica. Com Seja certeza. inquieto. Seja inquieto. com Você quer certeza. dar alguma outra dica, deixar alguma frase, alguma coisa que te... Eu acho que é isso, assim, eu vejo que o futuro, que não é mais futuro, né, já é o presente, ele não é mais só sobre inovação, ele é sobre disrupção. E tem uma diferencinha entre essas palavras, que a inovação, ela chega e ela movimenta um segmento. Ela faz com que as pessoas as empresas tenham que se adaptar. A disrupção, ela cria um novo game, a gente fala assim, que é, existem mercados que talvez não sejam ainda explorados e nem existam efetivamente daquela forma. Então a disrupção, ela vem pra, cara, chacoalhar completamente. É um outro grau. Seria uma inovação ao cubo, digamos assim. Tem uma coisa que a gente fala dentro da publicidade que é brainstorming. Você tem várias ideias, sentar aqui numa mesa, a gente tem um monte de ideia e às vezes parece que é uma ideia absurda, que você fica até com vontade, com vergonha de Sim. falar, só que de ideias absurdas levam a outras coisas. Então, assim, acho que uma maneira de ser disruptivo é não ter vergonha das ideias absurdas, porque talvez não seja tão absurdo assim. Perfeito, concordo Isso aí. completamente. Né? Olha completamente. que eu tô aqui... Encerrou tô com chave de ouro. inspirada. E pra seguir o Breno, _Breno Fister, mas tem um P antes do... Exatamente. Fister com P É antes. isso aí. Tô também no LinkedIn, que é Breno Fister, meu último sobrenome que é Ramos. Lá eu também publico bastante coisa. Boa. Enfim, tenho todas as mídias aí, mas lá no Instagram vocês conseguem achar. Se quiser algum tipo de contato para palestras, para eventos, também lá no meu Instagram tem todos os contatos da assessoria, dá pra gente fazer coisas Se personalizadas. algum estudante quiser conversar com o Breno, você responde lá no teu Sim, Instagram. respondo todo nananã. Então tá bom. Todo mundo. Papo bacana, hein, Rafa? Muito bom, Muito hein? bom. Eu vou agradecer dizendo obrigada, Discovery Channel. Quem sou eu? Quem sou eu? Valeu, Tô Breno. chocada. Obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado vocês. Obrigada, Uma honra. Breno. Obrigado. Gente, um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Um abraço, Valeu. gente. Tchau, tchau. Muito bom, O hein? negócio parou a bateria. Eu parei.